honra e glória do Senhor, amém? Eu vou ler um versículo com a igreja e depois eu vou falar algo, vou dar um rápido testemunho sobre o meu trabalho, como que Deus me levantou ali na cidade de Jacareí. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 28. Nós vamos ler, depois nós vamos sentar, vocês vão sentar e nós vamos estar... Todos encontraram? Amém? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, digam comigo, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aqui segue 6 bênçãos que o Senhor fala ali no Monte Gerizim para o povo dele. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Glória a Deus, igreja. Tem alguém perseguido aí? Tem alguém se levantando contra você? Então, vai guardando essa palavra. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aqui tem um ser, e o problema nosso é esse ser, irmãos. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Digam comigo, Senhor, fala comigo, segundo a tua vontade, o teu querer. Senhor, que não seja o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir nesta noite. Senhor, abençoa a tua serva, usa, Senhor, como o Senhor quer, como uma ferramenta tua. Amém, Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, e pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui, neste lugar. A presença do Senhor é grande neste lugar. Irmãos, eu me chamo missionária Cleusa, já fui apresentada. Eu sou a 6ª filha do pastor Domingos Rodrigues dos Santos, que o Senhor recolheu há 11 anos atrás. E, para ser sincero, irmãos, eu nunca imaginei dirigir igreja. E nem pedi isso para Deus e não almejei.
Mas tem um versículo na Bíblia, Ezequiel 22:30, que eu gostava muito dele, eu me apaixonei por aquele versículo. E todas as minhas orações eu orava e dizia: Senhor, eu quero estar na brecha. O Senhor pode olhar para Jacareí e o Senhor vai me encontrar na brecha. Lá em Ezequiel 22:30 diz o Senhor dizendo: procurei um homem que estivesse no muro ou na brecha por este povo, mas não o encontrei. Por isso eu vou destruir este povo, esta cidade. E eu sempre dizia: Senhor, não destrua, porque eu quero estar na brecha. E aí passou-se o tempo, eu caminhando com o pastor Domingos, eu trabalhava no CTA, num centro de pesquisa, mas às sextas-feiras eu saía meio-dia, e aí eu almoçava rápido, e aí naquela tarde eu saía, às tardes com o pastor Domingos para visitar, para fazer trabalhos, e às vezes em hospitais. Nas férias eu acompanhava, muitas das vezes acontecia algo na igreja, Deus mostrava para mim passar para ele. A gente estava sempre caminhando junto, nas orações. Irmãos, você quer crescer, acompanhe o seu pastor. É ele, você se converteu, você acompanha o seu pastor. Aonde ele chamar para você ir, você vai junto. Se você quiser crescer na presença do Senhor, o mistério está aí, para aprender. Você cola nele. Olha, eu vou fazer um trabalho ali, vai junto. Eu vou orar, vai junto. E eu era assim com o pastor Domingos, meu pai. Todo lugar que ele ia, eu estava junto. E às madrugadas, ele era um homem de oração. Quando terminava o culto, alguém dizia: olha, vamos orar em tal lugar, vamos orar num bambuzal. E ele: vamos orar, Cleusa? Vamos embora. Avisava o meu esposo, levava os meninos em casa e a gente ia para a oração. E assim se passou. Quando foi no ano de 2001, Deus me mostrou um dia um sonho, que eu estava na igreja e era uma noite, a igreja lotada, e era uma noite muito escura. E eu saí para fora da igreja. E quando eu saí para fora, na frente da igreja, estava ali a grade, mas tinha um pedaço da grade fora do lugar. E aí no sonho eu olhei, vinha vindo um homem, uma noite muito escura, um homem estranho. E eu peguei aquela grade e coloquei no lugar. Quando ele passar aqui, isso aqui vai estar fechado. Fechado. O Senhor me deu aquele sonho. Passou em 2001, passou em 2002, o meu pai ficou enfermo, teve um problema no coração, teve que operar, colocar 3 pontes de safena. E aí começou a luta, porque quem deveria dar assistência não deu, no momento não deu. E ele voltou do hospital, eu comecei a ajudá-lo, dirigi um culto, pregava, e a enfermidade foi se agravando, ele começou com mal de Alzheimer, e eu continuei ali ajudando simplesmente. Passamos por uma luta muito grande na igreja ministerial, mas eu ali ajudando, sem pretensão nenhuma, porque jamais imaginei. Deus já tinha me separado para missionária, e eu imaginava: eu vou caminhar, eu vou para as nações, eu vou abrir igreja, mas jamais pastorear. Mas de repente, irmãos, aquela minha oração que eu sempre fazia: Senhor, eu quero estar na brecha. Eu estava lá, dirigindo igreja, realizando Santa Ceia, batismo. O pastor Domingos já não conseguia ir, e eu estava ajudando. Meu pai tinha preparado um pastor para dirigir a obra, mas chegou na hora da luta, aconteceu algo que ele não pôde assumir. E eu estou ali. E aí eu fui trabalhando. Meu pai de vez em quando ia na igreja, enfermo, mas de vez em quando ele ia, e eu ali ajudando, e pensei assim: a hora que o papai, ou o Senhor curar, ou o Senhor recolher, eu volto para a minha posição, o Senhor vai levantar alguém aqui. Quando foi um dia, um dos pastores da nossa obra ligou, ele foi uma pessoa que nos orientou muito, e ele ligou para mim, e eu conversando com ele, eu acho que ele notou alguma tristeza, alguma canseira, e aí ele disse para mim: companheira, Deus só aceita aquilo que a gente faz com alegria.
E eu levei aquele choque, porque eu estava fazendo a obra, eu fazia com zelo, com amor, irmão, mas para mim estava sendo assim pesado. E na hora eu levei aquele choque, depois terminei, parei de conversar ali com o pastor Tony, eu falei para o Senhor, eu amo fazer a tua obra. Eu amo fazer a tua obra, eu amo o teu povo. E eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para colocar nas minhas mãos. O que o Senhor tiver, naquele dia que eu chegar no céu, Senhor, eu não quero chegar lá e o Senhor dizer, você teria que ter feito isso, você teria que ter feito aquilo, e você não fez. Senhor, tudo aquilo que o Senhor quiser, eu vou fazer. Se o Senhor quiser que eu fique na frente da obra, eu vou ficar. Irmãos, a partir daquela oração, Deus começou a desenrolar um ministério, Deus começou a trazer almas, trazer obreiros, começamos uma construção, a construção é de 1820 e poucos metros, a construção da obra ali da igreja, começamos a construção, nesse inteirinho, no primeiro ano, Deus recolheu meu pai, não saiu, quando o papai faleceu, não saiu uma pessoa da igreja, todos ficaram aqui. Lá no velório, no dia do enterro, pessoas vinham e diziam assim para mim assim, missionária Cleusa, olha, eu não fiz nada até agora, mas a partir de agora eu quero ajudar na obra. Eu quero ajudar. Não sei o que a senhora vai precisar, mas o que precisar pode contar comigo. E Deus abençoou a obra, construímos o templo para a honra e glória do Senhor. Terminamos essa construção no ano 2009, Deus tem salvado, Deus tem prosperado, irmãos, Deus tem abençoado e tem sido fiel. O que eu quero deixar para você nesta noite, através desse testemunho, que para Deus não tem desculpa. Não tem desculpa. Às vezes nós entramos na casa do Senhor, aceitamos Jesus e continuamos sentados, como se nós viéssemos apenas para assistir. Nós somos participantes e aqui não tem ninguém participante. Aqui todos somos servos do Senhor, que o Senhor chamou, levantou para fazer a obra dele. Nós somos sacerdócio santo, tesouro peculiar, propriedade exclusiva de Deus, povo chamado, tirado das trevas para anunciar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então esse é o nosso trabalho. Eu olho assim, irmãos, e eu estava conversando hoje com o pastor Moisés, para nós não vai ter desculpa. Naquele dia não vai ter desculpa. Se você não fizer, não vai ter desculpa naquele dia. Porque tudo que nós precisamos, Deus provê para fazer a obra dele. Tudo que nós precisamos. O limite sou eu e você. Eu não vou porque eu estou com dor nas pernas. Eu não vou porque não tenho dinheiro. Eu não vou porque eu estou cansado. E o Senhor diz que Ele renova as forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Então avalie a sua vida. O que é que você tem feito para Deus? Eclesiastes diz, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não enjeite nada na obra do Senhor. Isso não é bênção para cada um de nós. Pelo contrário, irmãos, é barreira. Nós vamos falar um pouquinho sobre Deuteronômio 28, que fala de bênçãos temporais, não é atemporais, são bênçãos materiais, aquelas bênçãos que todos nós buscamos na terra, trabalhamos buscando na terra. Nós vamos falar e nós vamos ver que muitas bênçãos estão retidas nas nossas vidas, porque nós não tomamos uma posição diante de Deus. Glória a Deus, irmãos. Aqui fala, em Deuteronômio 28, aqui fala sobre as bênçãos do Monte Gerizim, que nós vamos estar falando. Monte Gerizim, o Senhor separa, Ele coloca
Moisés coloca 6 tribos em cima do Monte Gerizim e 6 no Monte Ebal. E entre esses montes foi para fazer o pacto ali, que eles seriam fiéis, que se eles não cumprissem os mandamentos do Senhor, aquele que cumprisse seria abençoado, aquele que não cumprisse seria amaldiçoado. Então no Monte Ebal eles colocaram 6 tribos ali, que foram as tribos de Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Está em Deuteronômio 27, 13. E no Monte Gerizim colocaram as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Colocaram as tribos ali e entre elas ficou alguns levitas e eles iam lendo as bênçãos. E quando era bênção, as tribos que estavam no Monte Gerizim, elas diziam amém. Lia a bênção, bendito serás tu ao entrares, ao saíres, amém. E quando lia as maldições, aquelas tribos que estavam em cima do Monte Ebal, concordavam também amém, como dissesse, olha, o Senhor está avisando, que se você não obedecer a palavra dele, os mandamentos do Senhor, que eram os 10 mandamentos que está em Êxodo 20, as maldições virão sobre vocês. Mas nós vamos falar sobre as bênçãos, irmãos, amém? Eu creio que nesta noite só tem obediente aqui, amém? Glória a Deus. Você pode dar um sinal com a sua mão? Glória, eu creio que só tem obediente aqui. E o Senhor começa, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, precisa ter cuidado para guardar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor na mente e no coração, para ser uma testemunha viva. Que nós deveríamos pregar o Evangelho, irmãos, mais por atos do que por palavras. O Evangelho ele precisava ser pregado mais pela ação. Quando o seu pastor chegou lá, sai daqui desse conforto e vai para a África, num lugar que nós chegamos que não tinha nem água para tomar banho, não tinha como tomar um banho depois de um dia de viajar 400 quilômetros. Numa poeira, num pó, no deserto de Sahel ali, chegamos ali, a comida era uma panela no meio do deserto ali no chão, o vento batendo, a areia chegando, e foi aquela comida que nós comemos ali, toda empoeirada, não foi, irmão Cláudio? Que você comia a areia. Está pregando, irmão, testemunho. Atos que nós temos, e aqui diz, se ouvires a voz do Senhor atentamente, guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno. E uma coisa que me chama a atenção aqui, o Senhor não diz assim para cada um de nós, se der, você guarda os meus mandamentos. O Senhor diz, eu te ordeno. É ordem, irmão, sabe por quê? Porque quando o Senhor manda, Ele dá condições para nós cumprirmos aquilo que Ele mandou. Deus não manda nada, irmãos, que eu e você não possa fazer. Quando Ele manda, quando Ele ordena, quando Ele fala é porque Ele já te deu condições para você caminhar, para você obedecer. O problema nosso é que nós queremos assim. Quando o Senhor chegou para Abraão, Ele disse assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu e você, às vezes nós somos assim, Senhor, para onde eu vou? Aonde eu vou ficar? A casa, o que vai ter lá? O salário. Nós queremos tudo pronto na mão. E Deus, Ele vai se revelando na nossa caminhada. Deus nunca revela exatamente tudo como vai ser. A cada passo, cada dia, Deus vai mostrando, vai revelando, vai desvendando os mistérios na nossa vida. Porque senão, irmão, tem coisas, se Deus mostrar tudo, você não vai. Porque tem momentos que você vai passar, que é preciso passar para Deus nos ensinar, para nos capacitar,
para trabalhar no nosso caráter. E muitas das vezes o homem diz que personalidade não muda, mas eu creio que Deus muda até personalidade, irmão. Não só caráter, mas até personalidade Deus muda. Então muitas das vezes Deus nos manda, Deus quer que a gente vá, faça a vontade dEle. E aqui Ele diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, o que o homem busca nessa terra? O que todo homem busca? Se você pegar o jovem, ele está estudando, ele vai ser um advogado, quer ser o melhor advogado da cidade, do país, da nação. O médico, o engenheiro, o contador, todos nós, o pedreiro. Como é bom você encontrar um pedreiro que trabalha bem, e quando você fala, ele fez parte dessa construção, é um orgulho. O pintor, o colocador de piso, todos nós queremos o melhor lugar. E o Senhor diz que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. Não é, irmãos, apenas na sua casa. Deus vai exaltar sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mais uma vez o Senhor diz: olha, é condicional. Você precisa ouvir e guardar a minha voz, e aí virá todas essas bênçãos. Agora vem as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Naquela época, os homens viviam da plantação. Por isso que o Senhor fala muito: olha, se eu cerrar os céus e não der chuva. Mas aqui Ele está dizendo: olha, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. O Senhor está dizendo assim: olha, tanto o lavrador como o comerciante vão ser abençoados. Você é bendito, você será abençoado. Aqui tem duas bênçãos. Irmãos, o Senhor hoje diz para mim e para você: se eu e você guardar os mandamentos do Senhor, aonde você colocar as mãos, o trabalho que você fizer, Deus vai prosperar. Não vai depender de tempo, não vai depender de governo. Se o governo está em crise, se essa época ninguém está fechando contrato com ninguém, se as empresas estão mandando embora, o seu lugar é garantido pelo Senhor, porque o Senhor está dizendo que bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Em todas as áreas você será abençoado. Bendito o fruto do teu ventre. Aqui está a terceira bênção: o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Oh, irmãos, pai e mãe, depois que você tem um filho, o que você faz? Tudo para os filhos. Tudo que você faz, você está pensando nos filhos. Vai comprar uma roupa para você, chega lá, olha, fala assim: ai, mas olha que roupa bonita, vou levar para o meu filho, deixa a minha. Vai fazer a compra, dá uma olhadinha na compra. A compra tem 50%, 60% é para o filho. Não é assim, irmã? Tudo é para os nossos filhos. E o Senhor está dizendo aqui: olha, abençoado será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor está dizendo: tudo será abençoado. Irmãos, isso fala, irmãos, de reprodução. Isso fala de vida. Pense bem, alguém que não teve filhos. Alguém que passa pela vida e não trabalha, não faz nada. Ele não tem prolongamento de vida. Aqui quando diz, quando é bendito o fruto do teu ventre, está dizendo assim: olha, se você for obediente, se você obedecer ao Senhor, você vai ter continuidade na vida. A sua geração, Salmo 112 diz, será poderosa na terra. A geração do justo será poderosa na terra. Irmãos,
Você é um enterrador de talento ou você é um multiplicador? Porque aqui fala de reprodução, de continuidade. O que chega nas suas mãos? Você pega um dinheiro, aquele dinheiro multiplica ou ele some nas suas mãos? Como é que está a vida do teu filho, da tua filha? A gente vê lá em Êxodo, Moisés pedindo que ele ia pegar o povo, Êxodo 8, 28, e que ele queria ir adorar, que ele queria levar o povo para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício. Aí, Faraó diz para ele assim: adora aqui mesmo nessa terra. Mas não, Moisés queria levar lá no Monte Gerizim para adorar o Senhor. Aí Moisés fala: não, nós não adoraremos aqui. Aí ele diz assim: olha, tá bom, eu vou deixar vocês ir adorar, mas não vão muito longe. Sabe o que isso fala, irmãos? Daquela adoração que a gente, às vezes a gente quer fazer aquela adoração em casa. Hoje eu não vou na igreja, porque eu estou cansada, vou ficar aqui mesmo, amanhã não vou. A campanha cansa, eu não vou todos os 21 dias, 3, 4 dias tá bom. Era isso que estava dizendo. E Moisés disse: não, nós temos que adorar o Senhor lá no monte. Aí vem Faraó e diz: olha, mas não vai muito longe. Aí ele está dizendo aqui agora assim: olha, você vai adorar, você vai para a casa do Senhor, mas você não cresce, você fica lá sentadinho, você não participa de nada não, não se envolve não pega compromisso. Moisés disse: não, nós vamos adorar no monte. Nós vamos adorar no monte, eu e o povo. Tá bom, então você vai adorar no monte? Então vai vocês, mas deixa os seus filhos. Aqui fala, olha, bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto da tua terra. Irmãos, tudo que é seu é de Deus, é consagrado ao Senhor. Se você vem para adorar, tem que vir todo mundo adorar o Senhor. Não pode deixar o filho menor, não pode deixar o adolescente, porque era isso que o diabo queria. Faraó aqui representa o inimigo, ele estava dizendo assim: olha, agora, então você vai, mas deixa os seus filhos. Irmãos, filhos são herança do Senhor. O judeu, quando você vê os judeus, os hebreus, eles tinham muitos filhos, porque era herança do Senhor, e eles se sentiam prósperos. Se eles tivessem muitos filhos, então isso significava prosperidade para eles. Esses filhos que o Senhor colocou nas suas mãos são dele, são herança do Senhor. Você não pode deixar no Egito, você tem que trazê-los para a casa do Senhor. Todos os dias, todos os cultos, escola bíblica, ouvir a palavra. Quando reclamar, não, meu filho, você precisa conhecer Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Eu e você precisamos ir para o céu, os nossos filhos precisam estar conosco. Nenhum deles pode ficar no Egito, nenhum deles pode ficar no Egito. E aí ele diz também assim: olha, não vão ficar nossos filhos. Aí Faraó diz para ele assim, já em Êxodo 10, tá bom, então vocês vão, mas deixa os seus bens. Deixa os bens, vai adorar só vocês. Irmãos, ninguém adora a Deus de mãos vazias. Nós temos que levar aquilo que nós temos para adorar o Senhor, para ser bendito o fruto da tua terra, o fruto do teu ventre, teus celeiros, precisa ter adoração e não pode ser de mão vazia. Você quer prosperar, aonde você colocar as mãos, Deus prosperar como fez com José, precisa ser uma adoração por inteiro, corpo, alma, espírito. Não pode haver dois senhores na nossa vida, é um só.
E é só o Deus que você confia, que você sabe que você abençoa a obra dele, semeia em missões, é fiel no seu dízimo, e você tem certeza que o Senhor vai prosperar aquilo que ficou na sua mão, que não faz falta, pelo contrário, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. É o segredo de nós não deixarmos, até que Moisés disse para ele: nenhuma unha vai ficar no Egito, nós sairemos, nós, nossos filhos, nossos gados, nossos animais, tudo que temos. Unha é insignificante, irmãos, muitas das vezes para nós unha é insignificante, nem aparece. Mas, irmãos, ele tomou por decisão: nenhuma unha ficaria no Egito, nada pode ficar no Egito. Essas são as condições das bênçãos na nossa vida: ou eu sirvo ao Senhor, ou eu não sirvo ao Senhor, ou eu tenho Ele como meu Deus, como minha fortaleza, como sem Ele nada posso fazer, ou eu não tenho. Não dá para servir a dois senhores. Se eu quero ser vitorioso em todas as áreas da minha vida, o Senhor estava dizendo: olha, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Irmãos, todos nós, hoje, se nós olharmos, nós temos tantos inimigos. E os inimigos da alma, e os inimigos da mente, e os inimigos dos sentimentos que nós temos, e as barreiras. Sentimento de inferioridade, complexo, sentimento de superioridade, sentimento de perseguição, medo, temor. E o Senhor estava dizendo: olha, eu vou colocar todos os seus inimigos por terra. Por um caminho eles virão, mas por 7 fugirão de diante de você. Irmãos, isso fala de liberdade. Isso fala de liberdade, isso fala de autoridade. Deus dando autoridade para o seu povo, tirando as barreiras, tirando os empecilhos da nossa vida, tirando os limites, aquelas travas que a gente coloca, e dali eu não passo, não cresce. E o Senhor está dizendo: olha, se você guardar os meus mandamentos, eu vou alargar as suas fronteiras, eu vou estender as suas fronteiras. Mas é para isso eu preciso guardar os mandamentos do Senhor, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, que os 10 mandamentos da lei de Moisés, o Senhor Jesus lá em Mateus 22 resumiu em 2, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, irmão, e amamos ao próximo, completou a lei. Porque às vezes nós amamos aquele que nós gostamos, que é simpático com a gente, mas aquele que nos persegue, que é um nó na nossa vida, que é uma barreira na nossa vida, é difícil amar. E o Senhor quer que a gente abençoe, que a gente ame os nossos inimigos, e isso não é para qualquer um. É só para aquele que ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que já não é mais ele, mas é Cristo que vive nele. Aí ele já sufocou, já morreu o velho homem dentro dele. Então para ele não se importa com pequenas coisas. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Irmãos, 1 Pedro 1,16 diz: sede santo, como eu sou santo, em toda a maneira de viver. E o Senhor aqui está dizendo: ao Senhor te constituirá por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos seus caminhos. Irmão, ande no caminho do Senhor, mesmo que as ofertas do mundo sejam muitas, e são muitas portas. Jonas, quando Deus manda ele para Nínive, e ele resolve não ir, ele vai para Tarsis. A Bíblia diz que ele chegou lá, estava de sair do navio para Tarsis. O navio estava saindo.
Às vezes Deus fala alguma coisa conosco e surge outra oportunidade, nós falamos, é aquela oportunidade, chega na hora, ali naquele ponto certo, do jeito que a gente gostaria. Não, aquilo ali estava errado, é esse aqui, é para Tarsis que eu vou. Mas não era, irmãos, nem tudo que aparece como se fosse a melhor coisa na nossa vida, não é. Ore e vigie, o diabo ele sabe presentear também. O problema é depois quando a gente desembrulha o pacote. Lá na frente, aí minha filha, você tem que orar muito. Vocês oraram 90 horas de oração, eu vou te dizer. Eu orei 20 anos para Deus salvar o meu marido. Porque eu resolvi escolher com as minhas próprias mãos. Eu não esperei em Deus, não consultei Deus e não aceitei conselho de pai. 20 anos eu orei. Então o Senhor quer, irmãos, que nós guardemos os mandamentos dele, porque você é santo. Sabe o que é santo? É separado, é sagrado ao Senhor. Você não é de qualquer um. Você serve um Deus que vê todas as coisas, que vê o deitar, que vê o levantar, que vê você dormindo, que vê você no seu trabalho. E Ele olha para cada um de nós, o seu olhar passeia na terra. E Ele vê tudo. Sabe aquele dia que a gente está no trânsito e vai com pressa e o camarada dá uma freada? O Senhor está lá de olho. Irmão, às vezes não são as coisas grandes que nos desviam de Deus, são coisas pequenas que viram hábitos na nossa vida. Começa a nos desviar dos caminhos do Senhor. E nós começamos a nos conformar. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a nossa mente que precisa ser renovada. Ela não pode se adequar ao mundo, irmãos. É a mente nossa que precisa estar conectada com o Senhor todo o tempo, ligada com o Senhor. Irmãos, nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer, ter intimidade com o seu Deus, um Deus que fala conosco, fala em voz audível. Deus fala conosco em voz audível, o Espírito Santo de Deus nos instrui. E às vezes a gente entra em cada situação porque não cresce, porque não tem intimidade com o nosso Deus. Irmãos, Deus fala, Deus orienta, e Deus tem prazer em orientar. Quando você para e pede orientação de Deus. Meu filho, pastor Maico, nós temos uma empresa de construção, uma construtora, que era do meu esposo. Depois meu esposo teve um aneurisma cerebral e ele não pôde mais trabalhar, passou para ele e ele assumiu a empresa. E quando foi esses tempos, ele foi fazer uma concretagem na Nestlé, que nós temos trabalho na Nestlé. E era uma concretagem muito grande, de um galpão. E ele falou que naquela manhã ele foi lá, pediu para o encarregado cubicar tudo, que deveria ser 10 centímetros só de concreto. E aí ele orou, e ele falou que ele estava inquieto. Falou, Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? E ele falou que ele acordou de madrugada, orou, e depois o Senhor mostrou para ele que chegava o caminhão do concreto na obra, mas em cima do caminhão de concreto tinha um gorila. Um macaco, pulou na obra ali aquele gorila. Aí ele comentou comigo logo cedo, mãe, eu tive um sonho assim, não entendi. Eu falei, meu filho, gorila só faz trapalhada. Ele pegou o carro, foi para a Nestlé. Quando chegou lá, ele falou, José Rodrigues, você cubicou tudo isso aqui, viu direitinho, se está tudo certinho, 10 centímetros. Quando ele foi cubicar aquilo ali, tinha lugar com 10 centímetros, mas em outras áreas estava
30 centímetros de profundidade. Aquilo ia concreto, irmão, que o dinheiro que ele pegou, a obra não ia cobrir o material que ele ia gastar. Irmãos, Deus tem prazer em te instruir. Deus tem prazer em te ensinar e se revelar a cada um de nós. Por que não conhecer o seu Deus? Ter experiência com Ele, gastar tempo. Olha que coisa linda essa tenda aí. Não precisa me responder, todos já vieram, tiraram um tempo ali. Irmãos, que coisa linda, que unção de Deus naquele lugar. Hoje eu cheguei 3h30, dei um tempinho, fui para lá, fiquei 1h30. Que coisa boa, que presença de Deus. Como eu chorei naquele lugar, irmãos. A glória de Deus é naquele lugar. Conheça o seu Deus de perto. Deus tem prazer em se revelar a cada um de nós. E em detalhes, irmãos, eu vou contar alguma coisa aqui. Me perdoe se tiver algum argentino aqui. Durante a Copa, eu não gasto muito tempo, não gasto muito tempo assistindo tal, mas eu assisti algumas reportagens, eu vi os argentinos fazendo muito gracejo assim com os brasileiros. Eu falei, Jesus, se os argentinos ganhar, isso não vai dar certo nesse país. Vai acontecer muita morte nesse país. Senhor, tem misericórdia. Brasil perdeu. E eu fiz uma oração com a menina que trabalha lá em casa, Elisângela, uma menina de oração. E eu fiz oração, falei, Elisângela, ficou Alemanha e Argentina para a final. Vamos orar, porque vai ter muita morte, muita confusão nesse país se eles ganharem. E levantamos um clamor ali, coisa tola, né, irmãos? Mas eu me preocupei, orei ali, Senhor, se for da tua vontade, não permita, Senhor, porque vai ser um desastre. Não por causa de ganhar, de perder, não, irmãos, por causa da situação, porque eu estava uma vez em Florianópolis e um jogo que estava acontecendo da Argentina e Brasil. O Brasil estava perdendo, mas virou uma briga de apartamento, de um sair na soleira do outro, porque os argentinos festejavam lá, virou uma confusão. Eu falei, Senhor, vai ser uma confusão isso aqui. E eu orei, ali eu e ela, uma oração em concordância. Senhor, se for para acontecer isso, não permita. Quando foi no domingo, eu estou descendo para a igreja. 6h da tarde estou indo. Lá estava acontecendo o jogo, Alemanha e Argentina. Está acontecendo. O Senhor falou comigo em voz audível. A Alemanha vai ganhar. Falei, a Alemanha vai ganhar. Estou chegando na igreja, os obreiros, a Alemanha ganhou. Irmão, que importância, que coisa mais sem significância. Mas eu orei e Deus me falou comigo, me avisou o Espírito de Deus que a Alemanha ia ganhar. Irmãos, como é bom sentir isso, como é bom Deus falar com você. Você é povo consagrado. Consagrado é separado, ó, isso aqui é só para adorar a Deus, é só para servir ao Senhor. Você não pode se envolver em outras coisas. O povo de Israel, o problema deles foi que eles serviam, adoravam aos outros deuses, as outras nações. Eles queriam parecer com as outras nações. Você não parece com essa terra. Você é da nação do céu. Você é separado. Eu e você estamos aqui de passagem. A qualquer momento nosso Senhor vai vir nos buscar. E eu e você precisamos estar pronto. Não podemos estar embaraçados, irmãos. Precisamos estar pronto. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, irmãos. Não é você que vai andar com medo, mas o povo vai olhar para você e vai ter medo de você, porque sabe se mexer com você. Um crente, um servo fiel do Senhor, ele não vai se dar bem. Tem crente, irmão, que tem medo de macumbeiro. E eu vou contar uma coisa para vocês, os macumbeiros morrem de medo de crente. Crente fiel. Eles têm medo porque eles sabem que eles têm muito problema quando eles mexem com um crente fiel.
temente ao Senhor. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Mais uma vez o Senhor dizendo, eu não vou dar pouco, eu vou dar muito, você vai ser próspero. Aonde você chegar, você vai ser abençoado na terra. Aonde você colocar as mãos, eu vou ser exaltado através da sua vida. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva. Tudo que os hebreus precisavam era chuva. Porque eles trabalhavam na terra e eles precisavam de chuva. E o Senhor dizia, eu vou abrir o seu bom tesouro. O que é que você precisa, irmãos? Nós não mexemos, trabalhamos com terra. Mas o que é que você está precisando? O Senhor está dizendo, eu estou abrindo o meu bom tesouro. Tome posse aí. É uma cura, é um milagre. É noite de cura, é noite de milagre. Nesta noite o Senhor vai entrar em finanças. Deus vai entrar em finanças. Deus vai repreender todo espírito de atrofia, de miséria, de devorador da sua vida. Deus vai repreender. É noite de mudança nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus, irmãos. É fácil emprestar dinheiro, irmãos? Seja sincero, não é difícil? Você já foi para o banco? Quando você tem dinheiro, quando a empresa está boa, quando está tudo bem, a sua conta está lá no positivo, eles vivem ligando para a gente. Ei, você não quer dinheiro? Lá em casa, liga até gente que não é do banco onde a gente tem. Eu tenho conta do Banco do Brasil, do Bradesco. Liga até de outros bancos para emprestar. Esses dias eu perguntei para uma, aonde você conseguiu meu telefone, meu nome? Eu peguei no CIAP, que eu sou aposentada do governo federal. Eu peguei no CIAP. Mas como você pegou meu nome, meu número no CIAP? Eu vou denunciar isso. Pô, desligou lá. É verdade, irmãos. Quando você está tudo bem, aparece 1000 para te emprestar. Mas quando a sua conta está no negativo, você vai lá para emprestar. Só falta querer que venha a sua mãe, que ressuscite o seu pai, para comprovar que vai pagar. Mas o Senhor está dizendo, olha, se você guardar os meus mandamentos, você emprestará a muitos, você terá para emprestar, você não tomará emprestado, você não será envergonhado, o povo do Senhor não será envergonhado. É isso que o Senhor está dizendo, quando o Senhor está dizendo, você vai emprestar. Porque o Senhor está dizendo, o meu povo precisa ser exaltado, não envergonhado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso fala de exaltação. Você já viu o crente fiel, aonde ele chega, Deus vai levando ele, Deus vai conduzindo ele. Vai levando, vai conduzindo. Quando você vê, ele está lá, tomando posse de um cargo, está sendo honrado em outro lugar, passou na universidade, conseguiu a bolsa, Deus abençoou ele e prosperou. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Mais uma vez o Senhor está dizendo, obedeça os meus mandamentos. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Irmãos, nós temos tantos deuses, nós arrumamos tantos deuses, a gente diz assim, eu não tenho ídolos, mas temos, viu, irmãos? Sabia que no sábado, quando o Neymar estava saindo da Granja Comari de helicóptero. Eu fui na sala chamar meu esposo para almoçar e estava saindo ele ali, eu parei. E o Senhor disse para mim, estou tirando os ídolos do povo.
E tenho feito isso e eles não têm percebido. Tirou ou não tirou o ídolo do povo quando tirou o Neymar ali dos jogos? Estava todo mundo confiando no Neymar. Até nós crentes, irmão, temos nossos ídolos e nem percebemos. Estamos lá confiando porque é ele. Aí Deus coloca as mãos, tira e fica jogando culpa no Filipão. Filipão não tem nada, irmãos. É Deus colocando as mãos na nação e dizendo assim: se volta para mim, se volta para mim, me adora, me louva, me glorifica. Você quer ver como a gente tem um monte de deuses? Tem muita gente que não dá um glória a Deus na igreja. Ele chega, ele entra calado e ele sai calado. Tem outros que ainda ele cruza o braço e ele fica assim. Se de preferência ele cruza até as pernas. Na psicologia isso significa rejeição. Rejeição contra a palavra, contra quem está lá. Na psicologia eles interpretam assim. Mas no dia dos jogos, aonde você passava, que saía um gol e o povo gritava e o povo fazia aquele barulhão. Irmão, faz barulho aqui dentro, que o barulho aqui dentro, que a glória aqui dentro dá resultado. Aqui dá resultado, a coisa muda quando a gente louva e glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Jesus é para ser adorado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é para ser glorificado e exaltado na terra. Não é outro, não tem outro, irmão, é só Ele, é para Ele. Por Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Exalte o nome do Senhor nas oportunidades que você tem. Não fique de boca fechada, porque quando você dá um glória, quando você louva, quando você adora o Senhor, participa. Os anjos trabalham, há um movimento no céu, anjos que sobem, anjos que descem, e Ele vem glorificar, Ele vem abençoar, Ele vem presentear. Perde quem fica de boca fechado. Glorifique o nome do Senhor, porque quando você glorifica, Deus se alimenta da nossa adoração, Deus se alimenta do nosso louvor. Esse é o nosso alimento. Você não vai deixar o Senhor com fome nesta noite, fome de adoração. Você precisa alimentar o seu Deus, que tem cuidado de você todo o tempo. Adore, louve ao Senhor todo o tempo. É no carro, é na cama, é na escola, onde você estiver, esteja glorificando, exaltando o nome do Senhor. Venha tristeza, adore o nome do Senhor, porque quando você começa a adorar, as coisas começam a entrar no lugar, o problema vai embora, irmão, vai embora. Quando nós louvamos, adoramos o nome do Senhor. Não arrume outro deuses, não perca tempo, porque o nosso Deus é perito em tirar os nossos deuses e nos decepcionar. Quando a gente começa a tirar o lugar dele e colocar outro, não põe a sua mulher no lugar de Deus, não põe o seu filho no lugar de Deus, não põe o seu namorado, moça, mesmo que ele tenha olhos verdes, azul, seja lindo, não ponha ele no lugar de Deus. Não troque ele por Deus por nada. Na hora de ir para a igreja servir ao Senhor, é servir ao Senhor, porque se você deixar Deus ocupar o lugar na sua vida, o maior lugar, mente, corpo, alma e espírito, você vai longe, vai chegar longe nessa terra, porque é o que o Senhor quer. O Senhor resplandece o seu rosto sobre nós, para que o seu nome seja conhecido na terra, irmãos. Deus não nos abençoa por acaso, Deus abençoa para mostrar que se Deus é grande e poderoso. Você sai com o seu carrão aí, você acha que foi o seu suor, porque você é bom? Não, Deus te abençoou, porque a Bíblia diz que é Deus que enriquece e empobrece, que Ele dá a chuva e Ele também cerra os céus, fecha o seu bom tesouro. Então o meu negócio, o seu negócio, adorar a Deus, servir ao Senhor, ser obediente, no sol, na chuva, na alegria, na tristeza, na fartura, na necessidade, adorar o Senhor, porque pode ser que você esteja na necessidade hoje, mas se você adorar o Senhor, você vai sair daqui na abundância nessa noite, porque Ele já mandou um anjo na sua casa, na sua empresa, tirou os embaraços todos.
Pôs por terra a casta de demônio que estava paralisando a sua empresa, tirando todo o embaraço, e você vai ver como a sua empresa vai fluir, porque o Senhor entrou lá, porque você glorificou o nome do Senhor. Tem muita gente aqui nesta noite que tem negócios, que tem empresa, e eles estão parados, se mexe para um lado não dá certo, mexe para o outro não dá certo, mas o Senhor está dizendo para você: ore, me glorifique, porque eu quero você na minha presença. O carro que você tem, que está lá emprestado, fui eu que coloquei nas suas mãos. A casa fui eu que te dei, não demore muito lá, venha me adorar. Ela pode ser confortável, mas você venha me adorar, você venha me servir. Tudo que é seu é meu, eu te emprestei, você é meu mordomo. Então glorifique, exalte o nome do Senhor. Para encerrar, irmãos, nesta noite, se tem alguém aqui que não está sendo abençoado de acordo com essa palavra, se você é um servo de Deus, está aqui, mas as coisas não estão andando certo, e você não sabe por quê, ou talvez você até saiba, mas você não sabe o que fazer. Eu vou encerrar aqui em 2 Crônicas 7,14, não vou demorar, só vou deixar ele para você, que é uma maneira de Deus mudar a situação. Porque eu sei que tem gente aqui nesta noite que está numa situação que só está aparência. E Deus precisa entrar com urgência na sua vida, na sua saúde, na empresa, na vida da família, no seu casamento. E Deus está trabalhando, porque Deus quer uma posição sua. Deus quer que você se volte para Ele, porque do jeito que está, se Deus não cerrar os céus, se Deus não tivesse cerrado os céus na sua vida, você já estaria longe da presença do Senhor há muito tempo. Mas Deus é Deus de amor, e Ele não gosta de perder. Deus não perde, eu e você perdemos, irmão, jogamos fora, mas Deus não perde, Ele trabalha a tempo e a fora de tempo. Vou estar aqui lendo 2 Crônicas 7, vou ler, olha, o 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, isso fala que muitas lutas que nós passamos, é Deus que manda, viu, irmãos? Se eu cerrar, se eu enviar a peste, então é Deus que manda. Se o meu povo, agora ele vem e diz, olha a condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você leva o nome de Deus? Hein? É para mim e para você essa palavra. Se humilhar, primeira coisa, quer que Deus mude a sua história? Se humilhar. Irmão, se humilhar. Hoje em dia, todo mundo, ninguém se humilha, só se justifica. Irmão, por que está acontecendo isso? Ah, porque tal pessoa fez isso. Mas por que você não fez isso? Ah, não, porque a minha esposa fez assim. Ninguém assume culpa, só joga um no outro. Vai, vira uma bola de neve. Vai perguntar para o filho, porque o meu colega, mas no meu trabalho, o meu patrão, por que você adulterou? Porque eu estava muito triste, estava lá, sentido solitário, e apareceu. Ninguém diz assim, olha, porque eu não tive temor de Deus. E ele está dizendo, olha, não é para se desculpar, é para se humilhar, é para chegar e dizer, Senhor, me perdoa, eu sou culpado. Faça como Abigail, era o marido dela que tinha negado alimento para Davi, mas ela disse, Senhor, eu trago a culpa para mim, me perdoe, aquele homem é um homem mau, mas eu assumo a culpa. Isso é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Irmãos, buscar a face, não as mãos. Busque o seu Deus pelo que Ele é, pela grandeza dEle. Sirva ao Senhor somente pelo que Ele é. Não se preocupe, não entra aqui só querendo uma bênção. Se preocupe em ter com você o dono da bênção, ser amigo, ser irmão, ter Ele como seu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
porque quem tem Ele como Senhor não falta nada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Converter é mudança de atitude, irmãos. Tem gente que ele começa a fazer algo e não dá certo, ele vai insistindo, vai insistindo. Deus está dizendo para você, está na hora de você parar, está na hora de você voltar atrás, retroceder. Irmãos, sucesso nenhum vale a pena se você chegar lá sozinho. Se você deixou para trás filho, esposa, Deus, seus parentes, não vale a pena. Nenhuma, eu li uma ilustração essa semana, que nenhum sucesso, nenhuma escada do sucesso vale a pena, se o prédio que ela estava encostada, você chegar lá, não era aquilo que você queria, não era aquele prédio aonde você queria chegar. Então, o Senhor está dizendo, se converter, pare. Deus, o que está errado aqui? O que o Senhor quer falar comigo? Senhor, que direção eu tomo? Esse trabalho aqui, irmãos, nós temos uma empresa desde 96. Essa empresa, por 2 vezes, eu olhei e falei, está fechando. Está fechando essa empresa. Mas cada vez que acontecia isso, era Deus colocando a gente em lugares muito mais altos, entrando em Nestlé, entrando em Johnson, entrando em UOL, entrando em PepsiCo. Cada vez, teve uma vez que saiu, Deus tirou praticamente, a empresa começou com meu marido, ele trabalhava na Ericsson, ele trouxe a maior parte, ele era encarregado e ele trouxe a maior parte do pessoal que trabalhava ali com ele, ele trouxe para a empresa. Na primeira crise, Deus tirou praticamente 70% daqueles funcionários, ficou alguns. Na segunda crise, Deus tirou todos, irmãos, limpou, trouxe gente nova, gente que era com o pastor Maico, mudou a cara da empresa. Então, às vezes, Deus está querendo, irmãos, que você pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Que direção o Senhor quer que eu tome? Se converter dos seus maus caminhos, fica insistindo, fica batendo. Às vezes nós já deixamos Deus lá atrás há muito tempo, já estamos andando sozinho. Esse é o segredo para nós, para que Deus venha, irmãos, para aqueles, eu sei que é um povo aqui, que está tudo bem. Mas eu sei que há uma grande maioria que não está bem as coisas. E Deus está dizendo nesta noite, o caminho é de volta, é se voltar para mim. Porque Ele diz, olha, então se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma terra sarada dá de tudo, irmãos. O que você plantar vai crescer. Você pode plantar o que não dá nessa terra no Brasil. Se ela está sarada, por exemplo, tem tipo de flores que não dá no Brasil, só dá na Holanda, por exemplo, por causa de muito frio, mas na sua terra vai dar, porque se ela for sarada, Deus vai abençoar, Deus vai mandar uma maneira dela crescer e prosperar. Com permissão do pastor Moisés, eu quero pedir para a igreja ficar de pé, e eu quero orar por você, que o caminho de Deus nos abençoar é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Amém, irmãos? Amém? Tem uma tenda ali. Tem uma tenda ali, se você tirar 1 hora de oração, 2 horas de oração, Deus vai mudar a sua história. Mas eu creio num Deus que a gente ora 2 minutos e Deus muda a história. E nós vamos orar agora. E eu sei que Deus vai mudar muitas histórias nesta noite, porque o Senhor está aqui. Gente, tem obreiros, pastores, liderança aí, que poderiam orar pelos corredores? Tá, se o senhor quiser colocar, pessoal, tá? Se não, deixa aí mesmo, tá bom? Mas o senhor tem obreiros, esse pessoal de intercessão, só para estar orando pelos corredores. Mas o que tiver tá bom. Posso pedir? Pode. Irmãos, eu queria os irmãos de intercessão, obreiros,
que saísse dos seus lugares e nós vamos orar. E você vai orar pelo meio dos corredores. E quem você sentir a mão, você coloque as mãos nele. Se Deus te dá passar alguma coisa, toque, porque o Senhor vai curar nesta noite. Deus vai abrir portas nessa noite. O Senhor disse comigo que Ele faria milagres neste lugar. E eu sei que haverá muitos testemunhos, irmão. Pelo poder da palavra de Deus, a palavra do Senhor nunca volta vazia, amém? Todos os intercessores, eu gostaria, com permissão do pastor Moisés, que saísse dos seus lugares e fosse orando pelos corredores. Nós queremos chamar tanto o grupo de intercessão como os irmãos que trabalham conosco, que estão em consagração, em abstinência, estão prontos, estão preparados. Pode vir, queridos, se posicionar aqui, que vocês vão ajudar, porque esta ministração da pastora Creuza foi uma ministração, não uma ministração comum. Tem uma palavra profética nesta ministração, se você percebeu, tem uma palavra profética e Deus vai honrar essa palavra profética hoje. Vai honrar, eu creio nisso. Vamos orar, fecha os seus olhos, vamos orar. Se você tiver que se humilhar, pode se humilhar, pode pedir perdão para Deus nesse momento. Buscar a face do Senhor, não peça nada de material. Busque a face do Senhor nesse momento. Eu quero pedir para os intercessores, pode ir saindo e orando nos corredores. Pai, humildemente, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a igreja, Pai. Olha, Senhor, este povo, Senhor, este povo é lavado e remido no Teu sangue, povo separado, povo especial, povo que o Senhor Jesus amado separou para uma grande obra na terra, para levar a Tua palavra. Mas tem tantos embaraçados nesta noite, Pai. Eu te peço que o Senhor venha tocar. Senhor, derrama uma unção especial na mão de cada obreiro, de cada obreira nesta noite. Unção de cura, unção de prosperidade, unção de libertação. Senhor, liberta vidas, Pai. Nesta noite eu repreendo todo espírito de avareza, eu repreendo todo espírito de comodismo, Pai. Eu repreendo todo devorador, migrador, cortador, destruidor da vida, todo espírito de enfermidade. Senhor, vai tocando na proa da cabeça, a planta dos pés. Senhor, eu repreendo toda semente maligna, toda semente do câncer vai saindo em nome de Jesus. Jesus vai tocando na igreja. Derrama, Senhor, a Tua unção, derrama, Senhor, o Teu orvalho do céu, da glória, Senhor, da Tua glória, do Teu poder, unção de cura, unção de milagre. Meu Deus, entra nessa empresa, entra, Senhor, nessa empresa. Jesus, eu repreendo toda obra das trevas, eu repreendo toda obra de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria, contra essa vida, Senhor, contra o trabalho dele, Pai. Vai saindo em nome de Jesus, que aonde ele colocar as mãos, venha prosperar, venha abençoar. Meu Deus, guarda esse jovem, guarda esta criança, livra de acidente, livra de assalto, livra, Senhor Jesus amado, de todo mal. Abençoa o pastor Moisés, toda a sua equipe. Senhor, eu quero deixá-lo nas Tuas mãos, ministério de louvor, levitas, músicos, Pai, todos que trabalham no templo, as irmãs que trabalham no templo. Senhor Jesus amado, a cada um que trabalha nesta obra, Deus, que o Senhor venha continuar operando neste lugar, continuando prospera, Senhor, este ministério, continua prosperando, Pai, alargando as fronteiras, Senhor, que eles possam ganhar Londrina para Cristo. O nosso alvo é ganhar o Brasil, ganhar as nações, mas cada um de nós estamos em pontos estratégicos nesta nação. Senhor Jesus, que eles possam ganhar Londrina para Cristo, que eles possam continuar, Senhor, sendo usados por Ti, Deus. Queima, repreenda todo espírito de comodismo, todo desânimo, todo embaraço. Deus, aquele que quer voltar atrás, Pai, renova as forças dele, que ele venha produzir, Senhor, que ele ganhe, Senhor, uma unção de renovo nesta noite, Pai. Toca, meu Deus, na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Abençoa minha vida, abençoa minha casa. Pastor Maicon, Deus, que passará por essa cirurgia sexta-feira, Deus, toca nele pelo Teu poder. Eu repreendo todo o mal, Pai, todo o mal, toda barreira, todo empecilho, todo espírito de morte, Pai, vai sair em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de acidente, saia
nome de Jesus, todo espírito de sequestro vai saindo em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Deus, alcança aqueles que têm ouvido a tua palavra. Senhor, torna esse lugar pequeno. O teu servo, Senhor, tem espaço para ampliar a tenda, Deus. Aqueles que já entraram aqui, Pai, que eles voltem, que eles tenham sede de voltar para este lugar, Pai. Deus forte e poderoso, continua prosperando e abençoando a igreja. Que aonde cada um da igreja colocar as mãos, Senhor, venha prosperar. Que o Senhor venha se fazer presente, Pai, em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levante as mãos aí no lugar que você está. Levante as mãos bem para cima. Olha para mim, levante as mãos assim, assim. Olha para mim um pouquinho, levante as mãos assim, ó. Deus está derramando e eu quero que você receba. Deus está derramando e eu quero que você tome posse. Deus está derramando e eu quero que você receba nesta noite. As portas estão se abrindo para você. Aleluia, aleluia, aleluia.